Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa. Gratidão a você que está sempre aí na madrugada, nesse horário original, 2 da manhã, aguardando aqui esse nosso encontro. Gratidão a você. Gratidão a você que acompanha os programas pelo canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você pode assistir esse programa, daqui a pouquinho vai estar lá no canal. E todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Todos estão lá por tema. Você dá uma olhada no tema que te chame a atenção e assiste, ouve aí no horário que for mais confortável para você. E desde já eu agradeço você por essa participação, por essa companhia. Hoje falando aqui, hoje com um convidado aqui extremamente especial, super especial, Richard Sena. Vamos falar aqui hoje de apometria, vamos falar de espiritualidade, vamos entender um pouquinho mais aqui como é que é essa apometria. E claro, né, também estamos lançando aí, o Richard vai estar ministrando um curso de apometria. Então, para você que se interessa, fique ainda mais ligado, fica mais ligado aí para ouvir o que o Richard tem para falar para a gente aqui sobre esse tema. Não é isso, Richard? Bom dia. Bom dia, Sidney, todos os ouvintes do Florescer Violeta, da Vibe Mundial. Uma gratidão imensa de poder estar aqui com vocês, trocando ideias, podendo oferecer possibilidades novas ou reforçando aquelas a que a gente já tem como diretriz, né, como método de evolução, até do dia a dia. Porque se a gente for falar de apometria, Sidney, e ouvintes e telespectadores, ela é aplicada, sim, no nosso dia a dia, né? Então, como você disse, essa questão do curso também é um curso de desenvolvimento tanto pessoal e espiritual, para que a gente possa descobrir e também potencializar as nossas paracapacidades, aquilo que nós temos já como algo, né, conquistado, que vai, então, de encontro à mediunidade, além dos nossos 5 sentidos, né, e aí trazendo o 6º sentido também, da questão extrafísica. São muitas coisas, né? Então, nesse curso que a gente vai desenvolver. E aplicando no dia a dia. Eu só abro um parênteses aqui, Sidney, porque a gente, quando trata de espiritualidade, né, nós achamos que isso só vai se dar quando eu estiver em algum transe mediúnico. Ou numa igreja, num centro espírita, num terreiro. Mas a gente tem algumas indicações e até experiências próprias mesmo, que isso se aplica nos momentos em que nós nem percebemos, né? E aí, não que eu estarei sendo refém de alguma entidade, mas também tendo esse entendimento que elas poderão sim estar agindo, mas no trato, quando eu estiver ajudando, então, poder contribuir, poder ajudar as pessoas que estão no meu convívio, e nós como terapeutas, então, também desenvolvemos as aptidões, até para que a gente possa, numa questão até preventiva, auxiliar essas pessoas que vêm, ou num diagnóstico. Então, ela se dá de uma forma completa, né? Essa mediunidade, essa paracapacidade, e a apometria, ela vem, então, contribuir para desenvolver, para potencializar, para que eu possa, então, estar olhando mais para dentro, né, me compreendendo melhor todos esses potenciais, e aí compartilhando com outras pessoas, Sidney. Muito bom, Richard, muito legal você ter já começado a falar desse tema, porque eu já ia te perguntar sobre isso. No meu trabalho diário de psicanalista, eu recebo muitos clientes que, pela minha visão espírita, né? Os ouvintes que me acompanham sabem aí que sou espírita a vida inteira, e eu recebo muitos clientes com diagnóstico de enfermidades dentro do que a psiquiatria trata, e que para mim ali fica muito evidente que é muito mais uma questão espiritual do que física, orgânica.
né? Psíquica. E até então, o que a gente recomenda, né? O que eu recomendo para esses clientes? Que ele trabalhe essa parte espiritual dele. Sim. Né? E que ele não precisa exatamente ficar refém, como você disse, de um centro espírita, de um dirigente espírita. Eu não tenho dúvida que a imensa maioria dos dirigentes espíritas são de boa índole, são de boa fé, são Sim. pessoas boas e honestas. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo em que não é sempre assim. E aí a gente pode entrar num caminho que vai ser pior do que está. E Sim. a apometria, pelo que você está falando, ela Sim. traz essa possibilidade de a gente conseguir desenvolver esse dom, essa coisa mediúnica, vamos chamar de dom, né? Ou de ajuste, ou de necessidade mediúnica. E aí a apometria, ela vai poder, então, fazer esse trabalho que o centro espírita, até então, era o único caminho para fazer, é isso? Então, a apometria, ela, baseada em leis, ela foi... O objeto de estudo é o ser humano. Então, essas leis foram baseadas no ser humano, podendo perceber e distinguir quais as capacidades que é inerente a cada pessoa, a cada ser humano. Então, que era aplicável, que seria aplicável, então, seja em trabalhos espiritualistas, seja em trabalhos para os terapeutas, em diagnósticos, como você citou essa questão enferma também, que a causa ela se dá de forma emocional, espiritual, psíquica. Então, como que esse ser humano funciona? O que eu posso observar e analisar para ajudar este ser humano? Aí numa questão de, como a gente estava falando, né, antes do programa, de apagar um incêndio, uma enfermidade, algo já instalado. Então, buscando a causa. O que foi que trouxe esta causa? Quais foram os princípios de tal enfermidade, de tal patologia? E aí, se analisando as leis da apometria, como eu citei, a primeira lei é do desdobramento espiritual. A apometria entende que nós temos, além desse corpo físico, outros. E nesses corpos sutis, digamos assim, se instala as questões emocionais, psíquicas, espirituais, antes de chegar no físico. E o desdobramento, ele acontece corriqueiramente, até sem que nós percebamos. Ele se dará numa conversa, num trajeto do ponto A ao ponto B, e nós teremos alguns insights, algumas informações que virão. Nós poderemos estar nos conectando a seres, né, superiores, outros que estão ali como anjos, guias, mentores, e também outras pessoas, já que nós entendemos que há uma conexão invisível entre pessoas. Nós acreditamos que há uma consciência coletiva e somos influenciados por esta consciência coletiva de maneira inconsciente. Então, se pudermos trazer de maneira consciente essas informações a nosso favor e também para auxiliar, para ajudar pessoas, será excelente. Nós estaremos, então, ampliando essa capacidade, saindo do materialismo, né? Na apometria também, e quem trouxe essa proposta, antes até do próprio Lacerda, por Ramatiz é dito que ela é mais antiga que o homem na Terra. E aí, fazendo uma linha do tempo, em que o Dr. José Lacerda de Azevedo, que instituiu a apometria, ele deixou bem claro as forças que envolvem a cada pessoa, como a força magnética, né, o potencial de cada um. E só para fazer um exemplo aqui para todos, imagine uma pessoa, ou se lembre de um fato, que essa pessoa ela entrou em algum ambiente e foi percebida a energia dela.
ou que esta pessoa tem um poder magnético e que você conheça, seja ela famosa ou não, ou amiga sua, em que quando essa pessoa está conversando, ela transforma. Ela consegue, não de uma forma de manipulação, mas ela consegue agregar a um ambiente, a uma conversa. Então essa é a força magnética. A força do cosmo, do prana, do chi, os umbandistas vão falar do axé, que é manipulável também. E uma força dos desequilíbrios inerentes a cada um. E aí eu posso dar o exemplo de religiões, posso dar o exemplo também de nações, de clubes, né? De futebol, entre outros, em que as pessoas elas integram uma consciência coletiva e manifestam uma vontade, uma força. Então, na apometria, nós vamos trabalhar tudo isso de maneira consciente, progressiva, para que a gente potencialize, então, individualmente e também agregue a outras pessoas, a estes grupos. Então, ela até tem um tópico, Sidney, em que, por terapeutas, pensadores e também escritores, é dito como parte de uma medicina superior. Tá. Né? Então, que ela, com esses diagnósticos e também nos tratamentos, ela poderá ajudar na cura de tantas patologias e na prevenção. Então, o termo APO, além, metria medida, além da medida, em 360 graus, como ela me favorece, então, para antecipar, para que naqueles corpos sutis que eu citei, perceba algo já instalado e não venha para o corpo físico, não venha se manifestar numa enfermidade, até porque nós também costumamos dizer, psicoterapeutas e terapeutas, né, que a doença ela já é o princípio da cura, mas nem sempre é necessário que ela se instale no corpo físico, né, Sidney? Sem dúvida, muito bom. Na nossa conversa ali, antes da gente entrar aqui, Richard, você comentou qual o caminho para a cura. Sim. Você citou três caminhos para que a gente chegue na cura. Então, nós podemos entender que essa cura ela vai estar de acordo com a proposta de evolução. Tá. Caso eu não tenha compreendido o que eu preciso melhorar, em que ponto eu preciso evoluir, ela estará me dando dicas, toques, me colocando situações para que eu, então, entenda. Isso, como nós temos uma visão mais ampla, Sidney, respeitando todas as possibilidades, né, e religiões, entendemos que a vida ela não se dá somente nesse corpo, somente neste momento atual. Ela se dá em uma complexidade muito maior de vidas, de eras, e as roupagens ou personalidades ou vidas, elas são somente momentos em que uma alma, em que um espírito vai interagir com o ambiente e com a própria evolução. Se a gente for colocar numa questão de desenvolvimento, de evolução espiritual, essas personalidades estão neste processo de desenvolver uma identidade. Nós ainda não criamos essa identidade com essa visão espiritual e também que a apometria nos favorece. Mas para desenvolver esta potencialidade espiritual, a soma dessas vidas, ou aquilo que nós estamos passando, o nosso próprio esforço, o caminho percorrido, o autoconhecimento e a resignação de um sofrimento, seja ele individual ou coletivo. Eu estava citando sobre um pensador italiano, Pietro Baldi, né? Tá. Em que ele faz uma analogia sobre a arca, né? Sobre a busca das pessoas por algo externo. E tem uma frase também, não é de Pietro Baldi, é de Alex Arthur, uma entidade indiana, que
que diz que religião é você buscar Deus em toda parte. Espiritualidade é você encontrar dentro de você. E Pietro Baldi, ele fazendo menção e analogia a essa frase de Alex Arthur, o espírito indiano, ele diz que a arca ou aquilo que nós temos como salvação nunca estará em alguém. Só em nós mesmos. Sim. Estará em cada pessoa. E é isso que a apometria favorece. Para que você descubra, então, como eu já disse, os 7 corpos, que é seu, é inerente, mas como integrar de uma consciência, se a gente falar assim, a centelha divina, que se corresponderia ao corpo átmico, ao primeiro, mas nós colocamos como 7º, né? Por que primeiro? Porque todos emergimos de um manancial divino, e aí experienciando os diversos reinos. Como é trazido também pelo próprio Kardec, né? A centelha divina, o princípio da inteligência, né? E o princípio da matéria. Que essa inteligência, esta centelha divina precisa se revestir, então, de um corpo material. E nós somos isso também. E aí trazendo dos corpos sutis, o corpo astral, que é o corpo dos desejos, corpo das emoções. Se falarmos assim, ou fizermos uma reflexão, cada um de vocês, cada um de nós, em que grau se encontra esta humanidade em um ser coletivo? Será que não está ainda arraigado aos desejos, às emoções? E se falarmos de desejos e de emoções, não estaríamos ainda restritos a uma escala bem baixa dessas emoções? Ao eu? Uhum. Claro que a gente tem que valorizar o próprio desenvolvimento, e é nessa proposta mesmo que a apometria, e nós estamos enfatizando este tema, mas que se eu me perder, somente eu, ficar nessa informação de que tenho que ter todos ao meu entorno fazendo as minhas vontades, e que se não estiver desta maneira, se não for feito desta maneira, não estará bom. Então esses desejos, essas emoções egoístas, em que só para mim, é o que está levando a humanidade, então, nesse contexto atual que nós estamos vendo. Sem dúvida. E por isso, então, a proposta de desenvolver os corpos sutis, de se conhecer melhor naquilo que a gente está tratando como evolução espiritual, Sidney. Tá. E nesse curso aí, já falando do curso, Richard, nesse curso a gente vai aprender tudo isso. Vai aprender como fazer, a gente vai aprender esse caminho. Isso é um curso de 7 meses, é isso? São 7 meses, 20 aulas, em que nós vamos desenvolver as paracapacidades, e aí para ficar bem claro e didático, né? A clarividência, as pessoas já possuem, mas o desenvolvimento mediúnico, por isso que se chama desenvolvimento. Tá. Porque você pode, então, explorar e desenvolver essas capacidades. Todos nós somos espíritos. Sim. Então, o próprio espírito conversa já com essa personalidade. Conversa com o Richard, conversa com o Sidney, o próprio espírito, a própria entidade. E aí, havendo essa conexão verticalizada com este manancial, seja com Deus, né, ou os avatares a quem vocês estejam mais ligados, é possível, mas é preciso romper um padrão de materialidade, de materialismo e de emoções baixas. E nesse curso nós vamos, com as 20 aulas, reforçar, treinar, desenvolver, explorar essas paracapacidades e a mediunidade, Sidney. Muito bom. Eu sempre falo aqui que nós seres humanos, vivemos num planeta onde é introjetado 24 horas por dia o medo, né? Para que essa população, para que nós, com medo, sejamos totalmente manipulados. E que a gente precisa sair dessa matrix, né? Isso é uma matrix e a gente precisa sair dela. E a gente vai sair dela através do autoconhecimento.
e o curso de apometria é absolutamente autoconhecimento. Autoconhecimento dessa existência e das existências anteriores. Podemos dizer isso, Richard? Podemos dizer, porque, como eu disse, nessa composição que nós temos entre personagens vivenciados em diversas eras, momentos, né? Ela vai criando, então, como se fosse um livro, cada capítulo, entendendo esse enredo e para onde deve ser direcionado. Rompendo, então, o casa, carro e apartamento, como eu gosto de citar, né? Para que a gente transcenda, então. Não fiquemos atordoados e, como você disse, neste mundo, nessa manipulação em que nós vivenciamos, o medo, o sofrimento, e enfatizando as questões materiais, para que a gente transcenda entendendo do que somos compostos, quem somos, quais as nossas maiores possibilidades. E aí, com certeza, isso vai se refletir também. Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, nesse entendimento de que nós, então, ampliando essa capacidade, poderemos fazer valer todo este autoconhecimento no dia a dia, no trato com os nossos familiares, antes consigo mesmo, com os familiares, com os colaboradores da empresa, com todos. Então, essa é a proposta, para que a gente dê um passo adiante. Então, o Centro Espírita, Umbanda, continue, na igreja continue, mas que a gente possa também explorar todo esse manancial, todos esses recursos que estão a nosso favor. Sim, sem dúvida. É um curso fantástico de puro, absoluto autoconhecimento, de entendimento, né, de nós mesmos e que vai, não tenha dúvida, ampliar essa capacidade do dia a dia. Né? Como você disse, na família, no trabalho, nas relações com clientes, nos relacionamentos, né? que são sempre... não vou dizer conturbados, né? Mas existem sempre os ajustes, né? E até nisso a gente vai poder ter uma clareza maior do que está significando isso, né? Eu costumo chamar também, Sidney, de maioridade espiritual. Maioridade espiritual, onde eu consigo não ficar refém de quem quer que seja. Tem algumas frases interessantes, né? Não há um Deus a quem se buscar, né? Encontre o Deus dentro de você. E ponha ele para trabalhar a seu favor e em favor de toda uma humanidade, né? Daquelas pessoas que estão em seu entorno. E uma frase que eu gosto bastante também de Mahatma Gandhi, que eu sempre cito, é que quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Não que nós já estejamos nesse amor incondicional, mas estamos nesse caminho. E nesse caminho vamos encontrando outras pessoas e auxiliando também. Muito bom, Richard. O nosso tempo está terminando. A gente vai voltar aqui a falar disso, porque esse tema é gostoso demais a gente falar, conversar com o Richard, que conhece muito disso também, é muito bom. Mas, então, para você que se interessar no curso, entre em contato comigo pelo meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Você pode entrar em contato também lá pelo Instituto Integrando, porque esse curso vai ser dado lá no Instituto Integrando. Mas para quem quiser fazer contato com o Richard, pode deixar aí os teus contatos, Richard. Pode entrar pelo Instagram, Richard Sena Oficial. Me chama lá que a gente vai bater um papo aí no que você quiser também, na sua questão terapêutica, a gente vai tratar, vai encaminhar. E sobre o curso também, começamos agora em novembro e espero vocês no Instituto Integrando. Muito bom. Para você que quiser mais informações com relação ao Richard, também entre em contato comigo, me pergunte, eu te passo os contatos dele. Você fala comigo através do meu celular, que lá no meu canal no YouTube fica o tempo inteiro aparecendo, DDD 11 98670 6310, 98670 6310. Eu atendo no Tucuruvi, o curso vai ser no Tucuruvi. Você me encontra no Facebook, como Sidney Rosa, como Florescer Violeta. Você me encontra no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta. É só você fazer o contato aí e a gente aguarda você.
Gratidão, Richard. Gratidão, Sidney. Gratidão, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.